Atos 26, irmãos. Hoje nós somos levados a um episódio em todo esse momento da vida do apóstolo Paulo, em que ele já se encontra preso e tendo que se defender. E ecoa para mim uma pergunta: até onde nós realmente estamos comprometidos com Cristo Jesus? Até onde realmente vai o nosso compromisso com Cristo Jesus? O que realmente nós estamos dispostos a viver pelo Evangelho de Cristo Jesus? Vamos ler a defesa do apóstolo Paulo em Atos 26. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer,
que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras os estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, por esse testemunho tão profundo do apóstolo Paulo, e que nesta manhã nossos corações, ó Deus, estejam sensíveis ao teu Espírito para compreendermos o propósito do nosso viver, a missão e o compromisso da nossa vida com o Senhor, com o teu Evangelho, com o teu reino. Pai, que nada, ó Deus, venha impedir a nossa mente, o nosso coração de compreender a tua boa vontade. É assim que eu peço ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse testemunho do apóstolo Paulo perante todas as autoridades daquela região nos mostra o testemunho de quê? Um testemunho de conversão, um testemunho de alguém que se comprometeu com uma causa, com um propósito, com uma missão. E o Evangelho é isso. A conversão, e a verdadeira conversão é essa. É estranho que muitas pessoas acham que a conversão é só um passaporte para ir para o céu. E não é isso a conversão. A conversão é uma mudança de comportamento, é uma transformação de vida. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele mudou a vida dele. Ele era um religioso da seita dos fariseus. Ao se converter, ao se encontrar com Cristo Jesus, ele entendeu: tudo o que eu estava vivendo estava errado. Então, agora eu tenho que viver pela causa de Cristo Jesus. E então ele abandona toda a sua tradição religiosa dos fariseus, ele abandona todo o seu status social, político, status financeiro, para viver a causa do reino de Cristo Jesus. E a esta causa de Cristo Jesus, ele sai proclamando em todos os lugares, e dizendo então que Cristo ressuscitou, e que Cristo está sentado no trono, e que Cristo veio para nos trazer o perdão, da salvação, da transformação. Queridos irmãos, que texto maravilhoso! Isso deveria produzir em nós uma fé e um compromisso radical com o Evangelho de Cristo Jesus. Isso serviria para nós, trazer para nós um entendimento da nossa experiência com Cristo Jesus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas de fato não se converteram. Não se converteram porque de fato não abraçaram a causa do Evangelho.
Não permitiram que o Espírito Santo de Deus entrasse em suas vidas e os levassem então a ter a coragem de proclamar e ensinar o Evangelho de Cristo Jesus. Olha a afirmação do apóstolo Paulo, a afirmação de propósito de vida, a afirmação de missão, a afirmação do que ele entende que ele está fazendo ali. Verso 29, ele diz, Paulo respondeu, em pouco tempo ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo espera e diz, eu quero que realmente vocês se convertam, tenham uma experiência com Cristo Jesus, conheçam de fato Jesus o Nazareno, o que viveu 33 anos, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele nos chama então a viver por este propósito de vida. Por isso então que é estranho algumas pessoas que aceitam a Cristo Jesus, ou dizem que aceitam a Cristo Jesus, mas nunca testemunharam de Jesus para ninguém. Isso é incompatível, isso não é conversão. Se você nunca testemunhou para alguém do amor de Cristo Jesus, se essa não é a sua prioridade número 1 na sua vida, se essa não é a prioridade da sua família, você não é um discípulo de Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo está nos contando isso, que ele estava levando uma jornada de vida, e que ele, indo por aquele caminho, ele teve um encontro com Jesus, e aquele encontro com Jesus redefiniu tudo. Redefiniu os projetos, redefiniu a maneira como ele ganhava e como ele vivia, redefiniu os conceitos de vida, redefiniu o conceito de família, redefiniu o conceito pela qual ele agora queria viver. E o conceito agora que ele quer viver é o conceito de levar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. Dá para você entender? Agora, observe o que o texto ainda diz de uma maneira mais profunda. No verso 32, Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Você acha que o apóstolo Paulo está fazendo errado aqui? Ele errou em não apelar a César? Não, queridos irmãos. O apóstolo Paulo, ele está tão comprometido com a missão, tão comprometido com o Evangelho, tão comprometido com o reino de Deus, com o propósito de Deus, com a missão de vida, que ele sabe que o caminho que ele tem para chegar em Roma será melhor se ele for preso. Olha que coisa! Olha que coisa! No século XVIII, na Morávia, houve um grande avivamento, que se iniciou com o conde von Zinzendorf. E esse irmão, ele teve contato com um dos nossos missionários, William Carey. E ele então entendeu que a comunidade onde ele vivia deveria enviar missionários. Mas para isso, então, ele começou a desafiar aqueles irmãos. E começou a falar para aqueles irmãos sobre o compromisso com Cristo Jesus, o compromisso com o reino de Deus. Ao anunciar isso e falar isso àquelas famílias, uma família se disponibilizou a ir para a Nova América. Então saiu dali como missionário. Mas não foi só essa família. Eles começaram então uma vigília de oração. A vigília de oração começou e durou 24 horas. Passou uma semana, passou um mês, durou 100 anos. Todos os dias tinha famílias dentro daquela igreja orando pelos missionários.
A comunidade de fé daquela igreja era uma comunidade com 150 famílias. Daquelas 150 famílias, 150 famílias foram enviadas para os campos missionários, porque aquelas pessoas entenderam que para viver neste mundo só podia se viver para Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. É isso que o apóstolo Paulo afirma em quase todas as suas cartas. O morrer é lucro, mas o viver é viver para Cristo Jesus. É estranho que muitas pessoas querem dividir a sua vida cristã com a vida secular e não querem deixar que Deus controle tudo. Isso é estranho, isso não é conversão. Isso é estranho. A verdadeira conversão nos leva a uma mudança completa de vida. E nós agora dizemos então que a nossa vida é para a glória de Cristo. E que nós vamos fazer somente aquilo que Cristo quer, o desejo de Cristo, a vontade de Deus. Queridos irmãos, então eu queria destacar aqui com os irmãos 4 lições nesse texto, para que a gente possa viver de fato esse compromisso com Deus, o verdadeiro compromisso com Cristo Jesus. A primeira lição, nós precisamos entender do poder do testemunho pessoal. Nós precisamos entender, mais do que uma grande campanha de marketing, campanha evangelística ou qualquer outro tipo de coisa, a campanha mais poderosa é o testemunho pessoal. É o seu testemunho pessoal, é o seu compromisso de mudança com Cristo Jesus. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro O Discipulado, ele diz: a maneira mais eficaz de pregar o Evangelho é vivê-lo. É vivê-lo. Querido irmão e querida irmã, quem você ganhou para Cristo Jesus nesse ano? Quem você está orando para que se converta a Cristo Jesus? Querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo, ele vai até a cadeia para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas se convertam. Isso não é nada forçado, isso é simplesmente amor a Cristo Jesus, porque ele entendeu o que Cristo fez nele, na vida dele. Qual é a obra de Cristo na sua vida, irmão? Qual é a obra de Cristo na sua vida? Você tem entendimento da obra de Cristo na sua vida? Ah, querido irmão, eu tenho muito entendimento. Porque eu era destinado a morrer, já era para ter morrido. Eu era destinado a viver um mundo de trevas. Eu era destinado a me acabar, a me destruir. Eu era destinado ao inferno. Mas Cristo Jesus me tirou das trevas e me colocou no seu reino da sua maravilhosa luz. Ele limpou o meu coração, Ele tirou o terror que habitava em mim, o pânico que habitava em mim, Ele tirou de mim. E colocou o seu Santo Espírito para que iluminasse o meu viver, o meu entendimento e a minha caminhada. Qual é a obra de Cristo em você, irmão? Qual é a obra de Cristo em você, querido? Qual é a verdadeira obra de Cristo? O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu estava seguindo religiosamente, fazendo tudo que eu achava certo, mas Jesus veio e falou: olha, você está fazendo tudo errado. E ele falou: então eu tenho que largar tudo. Ele largou tudo para viver para Cristo Jesus. Esse relato da conversão do apóstolo Paulo deve nos induzir, queridos irmãos, a uma compreensão profunda da obra de Cristo em nós. Querido irmão, hoje, reflita sobre o que Cristo fez em você, do que Cristo tirou você, o que Cristo tirou da sua vida, da escravidão que você vivia, da falta de direção que você tinha. Querido irmão, reflita sobre essa obra de Cristo, sobre a obra maravilhosa de Cristo, da redenção de Cristo sobre você. Se você sentiu uma fagulha de paz, se você sentiu uma fagulha de esperança no seu viver, veja a profundidade que isso pode significar ainda mais no seu viver. Veja uma oração que você fez e que Deus lhe atendeu. E veja o que Cristo pode fazer ainda mais sobre a tua vida. Não menospreze a obra de Cristo no teu viver. E entenda que o seu testemunho precisa produzir frutos para o reino de Deus.
A segunda lição que esse texto nos diz aqui, a importância da obediência ao chamado divino. Não pergunte o que o mundo precisa. Pergunte o que faz você ganhar vida. E vá fazer isso. Porque o que o mundo precisa é de pessoas que ganharam vida em Cristo Jesus. Mude disso isso. O que o mundo precisa? O mundo não precisa de novas ideologias. O mundo não precisa de redentores, porque nós já temos o nosso Redentor, que é Cristo Jesus. O mundo não precisa de heróis, porque nosso herói é Jesus Cristo. O mundo não precisa de pessoas que tenham grandes nomes, grandes títulos, porque nós temos a Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que é o pão da vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a água viva. Amém, irmãos? O que o mundo precisa? O mundo precisa de homens e mulheres que mostrem Cristo Jesus para a vida deles. Mostre Cristo Jesus, viva Cristo Jesus, e seja o exemplo para as pessoas de que você vive para Cristo Jesus. Começa com a sua gentileza das 3 palavrinhas mágicas, né? Bom dia, por favor, obrigado. Oh, querido irmão, o cristão, o verdadeiro cristão, ele é mestre da gentileza, amém, irmãos? Amém? Ele é mestre da gentileza. Comece com seus atos de generosidade. O verdadeiro cristão, ele partilha, porque Jesus nunca comeu um pão sozinho, você imagina isso? Eu nasci em 7 irmãos, né? A mãe fazia um bolo, era disputa de quem ia pegar, porque se ficasse por final, às vezes não sobrava, entendeu? Aí se você quisesse comer o bolo no outro dia, você tinha que cortar e esconder lá no cantinho da geladeira, mas sempre tinha um gaiato do irmão que achava o seu bolo, e você ficava sem. Aí eu fui morar no pensionato, lá, para fazer o curso de teologia. Ô irmãos, aí eu falei, nossa, a minha família era muito melhor, porque lá pelo menos era o meu irmão que roubava, agora aqui os futuros pastores estão roubando. Roubava tudo, irmãos, não podia deixar nada naquela geladeira, tive que comprar uma geladeira e colocar no quarto, e até nisso eles roubavam também, irmãos. Deus tenha misericórdia desse povo. Hoje é tudo pastor, mas é porque não tinha dinheiro, era tudo quebrado. Comia um pedaço de pizza, comprava pizza, sobrava um pedaço de pizza, você colocava lá, no outro dia, irmãos, alguém chegava e comia aquela pizza, e você nunca tinha o dom da revelação, porque nunca te contavam a quem era aquilo. Mas, irmãos, é importante que nós entendamos, irmãos, servir a Deus não é essa coisa de uma barganha que eu estou recebendo coisas de Deus. Foge disso, irmão. Isso está conduzindo pessoas para a perdição, infelizmente. Lembra que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? É porque pelos frutos os conhecereis. Então, queridos irmãos, tem muita gente que vem para a igreja para querer receber uma bênção. Não está errado, não. Aqui é lugar de bênção mesmo, aqui é Betesda, entendeu? O Espírito Santo vem, tem muita gente que sai curada daqui, sai transformada, entendeu? Tem gente que entrou encalhada, saiu casada, tem gente que entrou sem filho, está com um monte de filho aí, tem gente que entrou desempregado, saiu empregada. É assim, igreja. A senhora me mostrou uma foto das antigas, eu falando, com esse aqui aconteceu isso, com esse aqui aconteceu isso, com esse aconteceu isso. E entrou, um monte de gente é assim, né? Não teve os 10 leprosos? Né? Teve os 10 leprosos, 10 foram curados, só um voltou e ficou firme com Cristo Jesus. Dá para você ver? Então a igreja é para isso mesmo, vai vir um monte de gente, vai ser abençoado, e eu oro para isso. Entendeu? Eu passo um dia da semana aqui orando nessas cadeiras, e eu falo, Senhor, quem sentar aqui vai ser abençoado, quem sentar aqui vai ser milionário, entendeu? Eu oro assim, eu peço para Deus abençoar, trazer bênção sobre a vida de vocês. Agora, não é isso que é ser crente. O nosso propósito não é só você vir aqui para ser abençoado, nosso propósito é você sair daqui com um propósito maior de vida, amém? Você dar o seu testemunho e ser obediente a Cristo Jesus,
o apóstolo Paulo foi obediente. Ele poderia sair da prisão. Olha que coisa interessante. Ele poderia sair livre dessa e continuar pregando. Mas ele apelou a César, porque ele sabia que precisava, o reino de Deus precisava que ele chegasse até Roma. Isso, olha que interessante. Ele vai para Roma, escoltado com os melhores guardas. Ele vai para Roma dentro de um grande navio. Ele vai para Roma, sofre um naufrágio, mas ele, no meio do naufrágio, quando eles descobrem que é uma esquadra romana, providencia um navio ainda melhor. Olha que coisa interessante, para ele chegar lá em Roma. Quando ele chega em Roma, ele não é colocado primeiramente num calabouço qualquer, ele é hospedado. Dá para você entender? Às vezes você está choramingando por algum problema que você está passando aí, mas é porque você está fora do propósito de Deus. Ou às vezes você está ali choramingando, é porque você está ainda não vivendo o propósito de Deus. Deus, Ele quer que você seja obediente. Fala comigo, obedecer é mais importante. Obedeça a Cristo Jesus. Terceira lição, queridos irmãos, a transformação através da palavra de Deus. A verdadeira transformação só pode vir através da renovação da mente pela palavra. Isso diz o querido pregador Spurgeon. A verdadeira transformação só pode vir através da renovação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo entende que ele precisa ser transformado. E olha aqui, o discurso dele, ele fala de uma maneira com a veemência profunda de conhecedor da palavra. Mas olha o que ele diz aqui. A partir do verso 22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui, dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Olha que interessante. Ele está falando da palavra de Deus, porque a mente dele, ele entende que a mente dele precisa ser transformada, e a única maneira de transformar o nosso viver é pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando eu tinha os meus 17 anos, eu ganhei um livro, e um livro muito importante que me ajudou muito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dale Carnegie. Um livro que foi escrito em 1949 nos Estados Unidos. E quando eu ganhei esse livro, na década de 80, finalzinho da década de 80, eu sentei e li aquele livro. Aí eu falei, gente, que coisa engraçada esse livro. Eu li pela segunda vez aquele livro. Aí eu falei, gente... Daí eu peguei o livro de Provérbios e de Eclesiastes e fui fazer um paralelo com o livro. Eu falei, mas esse cara tirou algumas ideias daqui da Bíblia. Aí eu voltei para Provérbios e Eclesiastes. Quero falar para os meninos mais jovens hoje. Leiam Provérbios e Eclesiastes. Vai te instruir em toda a jornada da sua vida. Toda a jornada da sua vida está aqui. Provérbios e Eclesiastes. Se você quer ajudar alguém na jornada da vida, Provérbios e Eclesiastes. Aqui é o segredo para todas as coisas da vida. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é fantástico. Fantástico. Tem um outro que é Como Vencer o Estresse, um negócio assim, vencer a ansiedade, as preocupações, que é melhor ainda do que esse, que é o segundo livro dele. O segundo livro dele é melhor do que o primeiro. Mas, se você ler e se aplicar a ler e conhecer Provérbios e Eclesiastes, queridos irmãos, aí é a fonte da riqueza de sabedoria para toda a sua vida. É isso que nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizer, que a palavra transforma. Amém, irmãos?
Por isso que você não pode fazer aqui de caixinha de promessa, abrir quando você quer. E Deus, fala comigo aqui, você vem aqui e abre. Não, não é isso não é caixinha de promessa. Se aplique em estudar e conhecer a palavra de Deus. E isso vai transformar o seu viver. E é isso que transformou o apóstolo Paulo. A quarta lição, queridos irmãos, persevere na missão. A perseverança é a irmã gêmea da excelência. Queridos irmãos, a perseverança é a irmã gêmea da excelência. O apóstolo Paulo, se você lembrar comigo, lá no capítulo 16, ele recebeu a profecia de que tudo isso iria acontecer com ele. E ele falou assim: é mister que eu cumpra todo o propósito do meu Senhor. Ele não virou e ele não ficou com medo das coisas que iriam acontecer na vida dele. Mas ao contrário, ele seguiu firme, perseverante na obra do Senhor. Chegou em Jerusalém, foi preso, pediu para ser julgado. Nós estamos então aqui hoje, é o 4º capítulo do apóstolo Paulo, só na sua prisão. E o apóstolo Paulo, firme, falando no final da sua defesa, que para ele o mais importante é fazer a missão e viver o propósito de Deus. Que nessa manhã então, esse texto encoraje você a viver a palavra de Cristo Jesus, a cumprir o propósito que você tem com a sua vida. Neste relato do apóstolo Paulo, nós descobrimos então essas 4 lindas lições para o nosso viver. O poder que existe no testemunho pessoal de cada um de nós. Eu nunca vi Jesus, nem em sonho, nem tendo uma visão, quando o apóstolo Paulo teve. Eu nunca ouvi um anjo, mas nessa palavra eu já encontrei muitas respostas para as minhas angústias, e eu tive certeza que era Deus falando comigo. Que você aprenda a dar o testemunho, o seu testemunho da sua experiência com Cristo Jesus. Como eu disse, meu chamado se deu quando eu tinha 17 anos. Com 18, eu trabalhava, eu era gerente de uma joalheria aqui no centro de Goiânia, ganhava bem, tinha o meu carrinho, estava comprando meu apartamento, ajudava na despesa da minha casa, tinha passado no curso de administração, na Universidade Católica, que hoje é PUC, mas o Senhor falou: filho, vem servir. E eu obedeci ao chamado de Deus. Fui para São Paulo, fui transformado pela palavra e tenho sido transformado desde então, todos os dias da minha vida. E a minha luta é constante e diária, não contra nada deste mundo, é contra mim mesmo, que eu sou o maior inimigo de mim mesmo. O maior inimigo de nossas vidas somos nós mesmos. A nossa procrastinação, a nossa insegurança, a nossa falta de fé, a nossa falta de disciplina, a nossa procrastinação, a nossa indisciplina. Mas quando eu fiz o compromisso de sair e colocar a minha vida para servir a Cristo Jesus, eu sei que isso é até o fim, até o último dia, até o último fôlego. Será para a glória de Cristo Jesus. Será para que Ele e mais pessoas se rendam a Ele. Que seja assim na sua vida. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor.
e diga hoje ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero dar testemunho da obra do Senhor na minha vida. Se nessa manhã você faz esse compromisso com Cristo Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa manhã. Quem sabe hoje o Senhor está tocando, chamando, desafiando pessoas a se comprometerem a viver para Ele. Amém, 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 amém. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, o nosso Deus. Pai querido, Pai celeste, eu te louvo e te agradeço por esta palavra desta manhã, pelo exemplo do teu servo, o apóstolo Paulo, por esse testemunho tão poderoso e tão profundo. Que nossos corações e nossas mentes, ó Deus, reflitam e assumam esse compromisso, desse chamado e viver para a tua glória. Que nós, ó Deus, tenhamos esta missão, resgatar as almas que estão indo para o inferno e trazer a elas a libertação que está no nome de Cristo Jesus. Que nesta manhã, ó Deus, os irmãos que levantaram suas mãos se comprometam cada vez mais com a tua obra, que entendam cada vez mais o seu chamado. Chama-os, ó Deus, nas madrugadas para falar com eles. Fala com eles por meio da tua palavra. Coloca, ó Deus, as pessoas que hão de ser salvas na frente deles, para que eles possam dar esse testemunho de fé e salvação. Pai, que caia por terra hoje toda timidez espiritual, que caia por terra hoje toda vergonha espiritual, que hoje, ó Deus, o teu povo compreenda o privilégio, a alegria que temos em servir e viver para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o teu nome seja exaltado e a tua glória seja derramada sobre cada vida, sobre cada família. E por onde formos, ó Deus, a tua luz brilhe através de nós. Assim que nós oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.